Beleza. Então, antes da gente começar retomar aqueles exercícios, tá? Eu queria lembrar que quando a gente fala em desenvolvimento e subdesenvolvimento, a gente não tem só países ricos num extremo e países muito pobres no outro extremo, tá? Existe uma gradação entre os países. E essa gradação, na medida que as economias começam a se desenvolver, ela é bem variada. O que quer dizer isso? Tem países de diversas classes de desenvolvimento. E um grupo deles, que corresponde aos países que até pouco tempo atrás eram considerados subdesenvolvidos e estão em um ritmo acelerado de desenvolvimento, esse ritmo acelerado de desenvolvimento ele não é contínuo. O que quer dizer isso? Ele tem altos e baixos, ele tem avanços e retrocessos. Mas no cálculo geral, no cômputo geral, eles mais avançam que atrasam. Tá? Então, esses países são chamados de emergentes. E o principal fator que leva em consideração sua emergência econômica é o tamanho do mercado deles. O fato deles inserirem cada vez mais pessoas dentro de uma economia de mercado com acesso ao consumo. Porque a nossa qualidade de vida ela tem a ver com não só com a quantidade de itens que consumimos, mas com a qualidade deles. Né? Então, se a população tem mais acesso a serviços educacionais, a serviços de saúde e também a itens de consumo, bens materiais, isso tudo é calculado dentro do que a gente chama de um mercado. Né? Então, veja aqui. Cada economia passa por 5 estágios distintos de crescimento. Essa aqui é uma teoria presente aqui nesse link, tá? De um determinado autor, mas é uma teoria bem consensual, muita gente concorda com isso. Tá? Em primeiro lugar, as sociedades tradicionais, que são aquelas baseadas em indústrias primárias, né? Como a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, a rigor, não é uma indústria, tá? Mas é visto como um setor primitivo da economia. Por isso, então, ele colocou aqui como indústria primária. Tá? Eu estou usando as palavras do próprio autor. Depois eu vou colocar isso aqui entre aspas, porque não é bem uma indústria a agricultura. Né? Depois a gente vai ver na aula de indústria mesmo o que seria uma definição de indústria. Que ela parte do princípio de que é uma transformação da matéria-prima. E, às vezes, na agricultura em si, tu apenas colhe o que planta, não é necessariamente uma transformação de um bem primário num bem manufaturado. Né? Então, agricultura e indústria são coisas diferentes, mas eles estão interconectados. Né? Porque quando a gente consome um alimento que vem no supermercado, esse alimento já passou por uma indústria alimentícia. Tá? Mas a gente vai falar disso numa aula futura aqui. Depois, o item 2, as pré-condições de decolagem, de alavancagem da economia. Né? A disseminação da tecnologia cria uma economia agrícola mais produtiva, quando passa a se utilizar maquinário, tratores, colheitadeiras, insumos agrícolas. O Brasil, evidentemente, tem partes do seu território que estão nessa fase, mas ele, como país, já passou por isso aqui. Tá? Não é mais um país apenas da fase 2. A decolagem propriamente dita. Começa a industrialização e ocorrem avanços tecnológicos. O Brasil começou isso aqui na década de 30, especificamente no governo Getúlio Vargas. E depois ele teve um grande avanço na década de 50, no governo Juscelino Kubitschek, onde entraram várias multinacionais, quando o Brasil começou a produzir bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, entendeu? A fase 4, condução para a maturidade. Já começa a surgir uma economia madura. Fabricação mais complexa, ou seja, tu tem a produção dos bens de consumo, que serve aos consumidores finais, como nós, e tu tem a produção de matérias-primas. Mas passa também a ter os bens intermediários, que são o maquinário, os insumos químicos. Né? Você vai ter uma indústria de fertilizantes, precisa ter a base química, que vem de uma indústria específica. Tá? E investimentos em infraestrutura em larga escala ocorrem. O Brasil teve isso aqui, principalmente nos anos 70, nos regimes militares. Tá? Só que isso aqui foi feito com muito financiamento internacional. Então, boa parte do aumento da dívida externa brasileira
ocorreu justamente durante esse período do regime militar, em que ocorreu a expansão da infraestrutura, principalmente viária e energética, mas a um alto custo, captando recursos do exterior que depois seriam cobrados em dólar. Tá? Bom, idade do consumo em massa. A gente estava começando a entrar nisso daqui, né? Mas ainda não estamos plenamente inseridos nessa fase quinta. Né? A sociedade urbana e uma indústria terciária. Veja bem que ele fala de novo indústria terciária, né? Aqui ele falou indústria primária. Ele usa o termo indústria de um modo mais flexível. Para nós, na geografia, indústria é indústria mesmo, é setor secundário. O terciário é serviços e comércio, e o primário é agricultura e extrativismo. Tá? Mas esse autor aqui, cuja fonte está aqui, ó, linkada, ele fala em indústria de modo geral. Mas depois eu vou colocar entre aspas para não gerar confusão. Tá? A sociedade urbana e uma indústria terciária, ou seja, de comércio e serviços, dominam, à medida que a renda disponível aumenta. Nós temos a maioria da população brasileira vivendo nas áreas urbanas. Nós temos a maior parte da população brasileira empregada no setor terciário, tá? Mas nós ainda não temos uma sociedade de consumo para todos no Brasil, tá? Então nós ainda estamos entrando nessa fase quinta, nessa fase 5. Tá? Depois adiante tem uma observação. Os mercados emergentes caem em estágios transitórios entre decolagem e condução para a maturidade, tá? Entre o 13 e o 4. Tem muito país que está aqui, ó. À medida que suas economias se modernizam. Hoje, esses países oferecem muitas promessas, mas também apresentam uma série de desafios. É aquilo que eu falei, tá? Não é uma evolução contínua sem percalços. Ocorrem tropeços. E muitos desses tropeços põem em xeque o desenvolvimento, entendeu? Então, quando a gente diz, países emergentes, que legal, daqui a 10 anos eles vão estar no patamar dos países europeus ocidentais. Não é bem assim. Tá? Não é tão simples. E lembremos que muitos dos países ocidentais, na Europa e tal, eles não levaram décadas para se desenvolver. Eles levaram séculos, tá? Séculos. A gente fala muito de Inglaterra, onde é o berço da Revolução Industrial, mas lembremos que no século XVIII e XIX, até o início do século XX, iniciozinho, as condições de vida da população trabalhadora da Inglaterra e do Reino Unido, de um modo geral, né, eram paupérrimas, eram extremamente precárias. E de vários países europeus, tanto que a precariedade das suas condições de vida foi um dos fatores que levou à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Agora vejamos aqui fatores positivos dos países emergentes atuais. Depois a gente vai ver quais são, tá? O Brasil é um deles, já vou adiantando. Fatores favoráveis. Maior potencial de retorno, porque são economias emergentes. Então, se tem um acionista, um cara com dinheiro no exterior, é mais interessante ele investir num país como o Brasil do que um país como a Inglaterra, que tem mais retorno. O dinheiro que ele põe retorna mais. Existe um maior potencial de crescimento da classe média, então do consumo do que ele vai investir aumentar mais. Mas existe o outro lado, que é um risco maior. Instabilidade política, como que a gente está acostumado, né? Não só no Brasil, mas se tu olhar na Argentina, entra governo X, sai governo X, entra Y, um fala mal do outro, um não continua a obra do outro. Uma das raras exceções sul-americanas é o Uruguai, que entra governo de direita, sai governo de direita, entra governo de esquerda, e ambos continuam basicamente com uma política econômica comum. Muda alguns detalhes. Um é a favor da liberação das drogas, outro não é, outro é a favor do aborto, outro não é, mas a economia, de modo geral, existe um consenso. Seja de direita, seja de esquerda, seja liberal, seja socialista. E na maior parte dos outros países sul-americanos, e latino-americanos em geral, né, também lá para o México, América Central, existe assim, quem entra desfaz o que o outro fez. Né? É uma coisa assim, doentia, sabe? E que, claro, prejudica o desenvolvimento futuro. Isso aqui é uma coisa muito importante, principalmente se pensar em países continentais como o Brasil, falta de infraestrutura, né? Então, por exemplo, a indústria permanece concentrada em alguns polos, porque tu não tem uma rede de estradas, e principalmente ferroviária, mais para o interior do Brasil, o que tornaria o custo do transporte bem mais em conta, né? E isso aí dificulta o acesso
aos mercados de regiões mais do interior, né? Então, certos produtos que são mais baratos em determinadas áreas, onde existem maiores metrópoles, em locais mais distantes do interior ficam bem mais caras. Aqui, entre 2000 e 2018, quase 20 anos, a participação dos mercados emergentes, a gente pode aqui sinalizar eles como, se lembra daquelas aulas iniciais, os BRICS, Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, e S de South Africa, né, de África do Sul. Né? Na riqueza global, mais do que dobrou de 10% para 24%. Pessoal, isso aqui é um fato notável. Em cerca de menos de 20 anos, a participação dos PIBs desses países, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul, 5 países, passou de 10% da participação do PIB mundial para quase que um quarto do PIB mundial, quase que 25%. Né? E a China, claro, é um fator importante, mas não é o único. Tá? Então, assim, não dá para ignorar esse grupo de países. Não dá para ignorar. São países pouco relevantes. Não são. Né? São desenvolvidos? Ainda não. Mas não dá para equivalê-los a, por exemplo, países paupérrimos do globo. Né? Então, aquela classificação clássica, países ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, não é mais assim. Claro que ainda existe aqueles que são subdesenvolvidos mesmo, e aqueles que são desenvolvidos pra caramba, mas existem muitos outros grupos intermediários. Tá legal? Bom, agora vamos voltar para as nossas questões. Fica mais claro entender... fechar aqui um documento que eu tinha aberto. Fica mais fácil entender aquelas questões. Né? A gente tinha feito a primeira, que era basicamente uma leitura de gráfico. Né? Para quem perdeu o gabarito ali, a primeira é isso aqui, ó, tá? F, falso, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Depois, a segunda questão. Por que a conformação natural do litoral brasileiro favoreceu desde o início a ocupação do território brasileiro, né? Bom, nós temos poucas baías que são grandes entradas de água fechadas por pontas, né? Ou enseadas, que são menores. Mas as poucas que tem estão bem distribuídas ao longo da costa. Então, nós tivemos uma facilidade de ocupação no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Norte. Né? Por quê? Porque nós temos algumas dessas entradas do mar assim na terra, né? Que são pontas de acesso das águas dentro do território. É diferente do litoral europeu, que se vocês observarem, é um litoral extremamente recortado, com muitas penínsulas, e entre uma península e o continente, tu tem aquela porção de mar mais calma, onde é mais fácil aportar. O litoral brasileiro é um litoral mais retilíneo, mas ele tem algumas poucas enseadas, que são entradas de mar, onde é possível as embarcações atracarem. Tá? Bom, texto... por que eu estou pontuando essas questões? Porque aqui, ó, são vários itens para discutir desenvolvimento. A questão do comércio exterior, que a gente já viu que no Brasil já foi melhor. A questão da própria geografia física, né? O povoamento, por onde ele começou, né? Por onde ele se deu, de acordo com o território. E agora nós vamos para a questão dos minérios, que é uma questão que volta e meia sempre é trazida à tona quando o tema é desenvolvimento. E os nossos recursos minerais. Então, veja bem, no final da década de 1970, a Vale do Rio Doce, quando ainda era uma companhia estatal, apresentou ao governo um projeto bastante ambicioso, denominado Amazônia Oriental, quer dizer, na parte leste, próximo ao oceano. Um projeto nacional de exportação, envolvendo não só a exploração dos recursos minerais, mas também o potencial agrícola, pecuário e madeireiro. Né? Então, o grande desenvolvimento que levou ao desmatamento da Amazônia, na sua borda, no seu arco, veio do próprio Estado brasileiro, nos anos 70. Tá? Não foi uma coisa assim ilegal, criminosa. Depois atraiu um monte de gente, mas no início foi o próprio Estado brasileiro que incentivou a ocupação da Amazônia do modo que hoje a gente tem. Conhecido como o Projeto Grande Carajás, este empreendimento implicou na construção de grandes equipamentos de infraestrutura na região norte, dentre os quais destacam-se. O que é o Projeto Grande Carajás?
Eu já devia ter buscado isso, né? Mas vamos pegar aqui aqui, ó. Projeto Grande Carajás. Mapa. Isso aqui, ó, tá vendo? Olha só, isso aqui é uma área de mineração. Os caras vão cavando, cavando. Isso que vocês estão vendo aqui que parece arquibancada são estradas que parecem passam caminhões. Vai cavando e vai te extraindo minério. É isso mesmo. Bom, mas é um dano ambiental. É, mas a gente precisa de minério. Então o que acontece? Aí depois disso, as empresas hoje têm que reconstruir o meio ambiente. Ou seja, tem que cobrir isso e reflorestar. Tá? Tinha um mapa aqui, tá aqui, ó. O que era esse projeto da Vale Rio Doce? Nada mais era do que tudo isso aqui, ó. Ali é a questão. Então, vamos pegar esse mapa aqui mesmo, né? Ó, então, aqui está o Pará, aqui está o Maranhão, toda essa área aqui de mineração, uma ferrovia de penetração, ou seja, tem poucas ferrovias brasileiras que chegam tão no interior, isso é um absurdo, né? Isso aqui nem é tanto se comparar ao território nacional. As ferrovias brasileiras deviam pegar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, pessoal. Ferrovia transporta muita carga com uma baixa quantidade de combustível. Então, ela é econômica, ela é durável, ela é um indutor de desenvolvimento econômico. Tá? Se tu quer que um país se desenvolva, um país continental como o Brasil, ele tem que incentivar a hidrovia, e o Brasil tem bastante rios, e ferrovias. Tá? Se não fossem as ferrovias, os Estados Unidos não se desenvolveriam como se desenvolveu. Claro que não foi só isso, mas isso foi um fator preponderante. Se não fosse a ferrovia, a Rússia não teria o território que tem. Que ela tem a mais longa ferrovia do planeta, a Transiberiana. Tá? Então é fundamental para o desenvolvimento econômico ter ferrovia. Então, esses aspectos aqui eu não condeno. Tá? Teve aqui uma grande hidrelétrica, aqui está o lago dela, que é a hidrelétrica de Tucuruí, na época a segunda maior do Brasil, a quarta, ainda é a segunda maior do Brasil, era a quarta maior do mundo. O problema é o seguinte, pessoal, o problema é que quando tu se resume, cadê aqui, né? A exportação de minerais brutos, o retorno não é muito alto. Faz décadas que uma tonelada de ferro no mercado internacional oscila em torno de $20. Quer dizer, com $20 tu compra uma tonelada de ferro. É muito mais caro transportar essa tonelada do que extraí-la. Entende? Agora, se tu utiliza esse ferro para produzir aço, já sobe para $200. Se utiliza esse aço em componentes maquinário, já sobe para mais de $1.000 a tonelada, entendeu? Então, quanto mais transformado é o bem, mais valioso ele se torna. Entendeu a lógica? Então, alternativa aqui, ó. Esse empreendimento implicou na construção de grandes equipamentos, como a usina hidrelétrica de Tucuruí, pois sem energia tu não teria como abastecer o projeto, um porto exportador no Maranhão e uma estrada de ferro. Né? A alternativa correta aqui, já vou dizer para vocês, é a letra A. Aqui a letra B fala em Zona Franca de Manaus, como está dizendo o próprio nome, está em Manaus. E aqui, por uma questãozinha de atenção, né, pessoal, a gente já mata a charada aqui. Se na letra B tem Zona Franca de Manaus, na letra C tem Zona Franca de Manaus, na letra E tem Zona Franca de Manaus, opa, já acende a luzinha de alerta na cabeça aí, né, do cara que está fazendo a questão. Olha, 3 alternativas com um item igual, pode ser que não sejam essas alternativas. Né? E além do que, Manaus está lá no interior do Amazonas, não está no Pará, não está no Maranhão. Né? Aqui, por exemplo, ó, na letra D já fala em Brasília, que não tem a ver com região norte, entendeu? Então ficamos com a letra A. Número 4, ainda sobre mineração. Como estratégia de desenvolvimento nacional e regional, pode-se afirmar que o projeto Grande Carajás obteve pleno êxito. Sempre que tiver numa questão pleno, sempre, nunca, coisas que querem dizer total, 100%, ou zero, nada, fique com 2 pés atrás. Por quê? Dificilmente na vida, né, as coisas são 100%. Já fiquem meio desconfiados. Né?
E esse tipo de questão tem um tom crítico, já tem um tom crítico, né? Como estratégia de desenvolvimento nacional e regional, pode-se afirmar que o projeto Carajás já está querendo botar algum defeito no projeto. Olha, se tu pensar do ponto de vista estritamente mineral exportador, o projeto foi bem sucedido. Tá? Mas se tu pensar num projeto de desenvolvimento regional, vamos desenvolver a região norte? Não, claro que não. O Pará, o Ceará no Nordeste, né, são estados onde tem os maiores índices alguns dos maiores índices de homicídio do Brasil. E o Brasil está entre os 10 países do mundo com os maiores índices de homicídio absoluto. Então, obviamente, que não teve um desenvolvimento regional bom ali, né? Teve um desenvolvimento econômico setorizado. Ou seja, o setor minerador, esse lucrou. Mas por que as prefeituras e os estados não lucram com isso? Lucram. Quem disse que não lucram? Só que a questão é, tu ganhou o dinheiro, tu é prefeito, tu vai investir no quê? Essa que é a questão. Tá? Então, o projeto em si não chegou a contento, não chegou ao seu objetivo final, que era desenvolver a região. O que seria desenvolver a região? A região ter uma menor taxa de mortalidade infantil, ter menor índice de violência e criminalidade, ter maior índice de acesso à educação por parte de crianças e jovens, né? Ter um maior nível de emprego e consumo na região, né? Não, daí tu desenvolve um setor que é o minerador, que lucra muito, remunera bem os seus técnicos e profissionais de ensino superior, gera emprego naquele setor, mas veja bem, todo mundo vai viver de mineração? Não, tu vai continuar precisando de hospitais, escolas, estradas, comércio, vestuário, alimentação, entendeu? Então isso aí não acabou não se desenvolvendo, né? A letra D diz assim, ó, ficou comprometido em seus objetivos devido, qual que era o objetivo? Desenvolvimento nacional e regional, principalmente ao grande endividamento governamental para sua implantação e os baixos preços do minério de ferro no mercado internacional. Eu tinha comentado para vocês que o minério bruto em si, ele não é muito lucrativo, entendeu? E claro, tu tem problemas aí que é de falta de retorno dos ganhos com a atividade. Né? O que diz a letra A? Obteve pleno êxito em seus objetivos, propiciando uma redução da dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira só veio ser quitada nos anos 2000, né? A partir de 2003, 2004, por aí. Contribuiu para o desenvolvimento industrial da região norte, sim, através dos incentivos que permitiram a instalação de indústrias siderúrgicas, que é a indústria de fabricação de aço, tá? Nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Na verdade, ele era um projeto, cadê aqui? De exportação de minério bruto. Então, as siderúrgicas, a fabricação de aço, ela continuou concentrada nos estados da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Beneficiou apenas a região norte do país, ao concentrar o desenvolvimento industrial nos estados de Pará e Amazonas. Não porque o porto de Itaqui fica no Maranhão, que é estado nordestino. Letra E. Não alcançou seus objetivos, devido à pressão de grupos indígenas e ambientalistas. De jeito nenhum. Hoje em dia até pode-se dizer que esses grupos eles têm uma pressão maior internacional, etc. Embora, recentemente, vocês saibam que eles têm sofrido muito, né? Mas, a partir dos anos 2000, por aí, passou a se levar bastante em conta a opinião de grupos indígenas, se demarcar, a partir dos anos 2000, se demarcar a reserva, final dos anos 90, se demarcar e ampliar reservas florestais, reservas indígenas, né? A questão ambiental, por exemplo, tu não consegue mais fazer uma hidrelétrica sem uma licença ambiental, quer dizer, não conseguia, né? Vamos ver se isso aí, como é que isso aí vai ficar agora. Porque você sabe que houve um declínio disso tudo no Brasil recentemente. Mas
Nos anos 70, isso não era norma, né? Nem se dava atenção para esses grupos. Então, a resposta correta é a letra D. Agora, a questão da infraestrutura, a questão das vias de acesso, né, da energia. Analise os mapas sobre algumas redes do Brasil, no Brasil. As ferrovias, vejam que são poucas, são parcas, né? A Estrada de Ferro Carajás aqui, ó, no norte, é uma das poucas de penetração. Imagina, pessoal, essa altura do campeonato era para a gente ter ferrovia fazendo isso, ó. Fazendo isso aqui no Brasil, ó. Aí nós íamos ter acesso a regiões mais distantes de um modo mais barato, entendeu? O que eu quero dizer com modo mais barato? Quer dizer a produção ficar mais em conta. Porque o transporte rodoviário encarece. Aqui o transporte rodoviário parece que é bem mais desenvolvido que o ferroviário, né? Parece não, é. A energia elétrica, né? Vê que aqui está bem completo, tá, pessoal? Tem linhas aqui de rede elétrica, mas elas não são bem conectadas com o sul e com o nordeste. Elas partem principalmente de usinas termoelétricas aqui da região. O Brasil, inclusive, comprava aqui em Roraima energia elétrica da própria Venezuela. Então, se a Venezuela tivesse alguma rusga, algum conflito diplomático com o Brasil, cortava a transmissão de energia para Roraima, deixava Roraima às escuras, se quisesse. E as telecomunicações, né? Que apesar de grandes linhas de telecomunicações, ainda nós temos grandes vazios, né? No Brasil, que a comunicação vai se dar mais por satélite do que por linhas conectadas, né? Nós temos no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste e partes do Norte, grandes vazios de telecomunicações, onde essas linhas se comunicam com centros maiores, mas não com pequenos vilarejos. Com base no que é representado nos mapas, todas as afirmativas apresentam conclusões corretas, menos, exceto. Nem sempre nas questões de vestibular, a exceção vai vir assim em letras maiúsculas, tá? Muitas vezes vai vir em letras minúsculas justamente para contar com a desatenção do vestibulando. Então atentem para isso, tá? Quando vocês estiverem fazendo uma prova dessas, ou estiver dizendo exceto, que não corresponde à errada, sublinhem, secundem, para ficar fácil vocês memorizarem. A configuração da rede de energia elétrica relaciona-se com a concentração no espaço do potencial hidrelétrico nacional, né? Nós temos bastante rede elétrica aqui, porque nós temos a maior usina hidrelétrica brasileira aqui, bem nesse pontinho, que é a de Itaipu. Está correta. Né? Opa. Letra B. A rede de ferrovias estende-se por áreas de valorização as mais antigas do território nacional. São áreas onde ocorreu ocupação nordestina devido à cana-de-açúcar e sudestina do sudeste devido à agricultura do café e no sul devido à exploração de carvão mineral, entre outras coisas como madeira. Letra C. A rede de rodovias expressa, de modo geral, a área de mercado mais integrada do território nacional. No caso aqui é o Sudeste, onde tem os estados mais ricos, né? O Sul, que é bem densamente povoado, e veja bem, o Nordeste, principalmente no seu litoral. É onde tem mais gente, então tem mais circulação de mercadorias e, portanto, maior consumo. A letra, vocês já viram que a D está errada, então vamos para E. O adensamento das redes do Centro-Sul do território nacional constitui indicador da importância econômica dessa região. O que é Centro-Sul? Aí vocês imaginem aqui um ponto no centro do país, a partir de Brasília, para o sul, né? Vocês veem que tem bastante rodovia, que tem razoavelmente bastante ferrovia, tem mais energia elétrica e que tem mais redes de telecomunicações, a partir do centro para o sul, né? Que é onde estão os maiores PIBs estaduais. E a letra D está errada por quê?
A rede de telecomunicações mostra que a circulação rápida de informação a longa distância ocorre em nível nacional. Existe a circulação rápida a longa distância, existe, mas ela não é densa em todo o território nacional. Tem áreas ainda muito isoladas que não têm essa rede de telecomunicações acessível, entendeu? Ela é rápida ao longo do território nacional, mas ela não integra todo o território nacional, entenderam? Tem estados aqui como Roraima, como Acre, né, como Amapá, que ainda são bastante difíceis de se comunicarem, entendeu? Então a letra D está errada. Setores econômicos. Lembrando aquela clássica divisão da geografia. Primário como agropecuária, tá? Secundário como indústria e terciário como comércio e serviço. Pessoal, só estou dando uma olhada aqui, conferindo, porque uma vez eu fiquei falando e caiu, eu fiquei falando sozinho. Agora estou preocupado que caia de novo, né? Mas tá tudo bem, então. Só estou checando aqui. Setores econômicos, tá? Os dados abaixo tratam da população ocupada no Brasil entre o final do século XIX, ou seja, faz bastante tempo, início do século XX, tá? Ou seja, não é um momento que o Brasil se industrializou mais. Mas o que a gente vai ver aqui? Nós vamos observar a tabela e ver se cada alternativa corresponde a ela. É simples. A análise dos dados leva a seguinte característica econômica desse período. Letra A. Crescimento do setor de serviços. Se vocês observarem, ocorreu um declínio. Percentual. Dinamização da atividade industrial. A indústria passou de 4,9% do PIB para 13,8% do PIB. Correto. Não foi o principal impulso, tá? A partir dos anos 30 é que ela vai crescer mais. Mas aqui já ocorriam industrializações de manufaturas, principalmente têxteis. Muitas fábricas de roupas no Brasil, tá? Que é um setor industrial mais primitivo, que utiliza tecido, máquinas de costura, bota um monte de gente a produzir. É diferente de hoje em dia, que o processo é mais automatizado. Mas era assim a indústria no início do século XX. Letra B está correta. Letra C. Protecionismo da agricultura de subsistência. A agricultura, ela aumenta um pouco, mas a letra D, a letra C, ela está cobrando o conhecimento do significado desses termos, subsistência e protecionismo. Subsistência é agricultura de muito pobre. É de agricultores que produzem para si próprios. Ou seja, os produtores produzem para se alimentar. Né? É uma agricultura muito pobre. Protecionismo significa, então, que o governo brasileiro, nessa época, sobretaxava alimentos importados. Na verdade, o Brasil ele não era um país que era grande importador de alimentos. Aliás, nunca foi em termos significativos. Né? O Brasil produzia sua própria alimentação, não totalmente, claro, nenhum país, raras situações do mundo em que um país produz 100% do que consome, mas não havia necessidade, devido ao extenso território brasileiro e a mão de obra extremamente barata e paupérrima, né, muito pobre, de proteger a agricultura de subsistência, entendeu? Ela não estava concorrendo com grandes produtores internacionais, mesmo porque importar de quem? Da Argentina. Nós nem tínhamos uma integração ferroviária, nem hidroviária forte com a Argentina, entendeu? E da Europa, muito menos. Na Europa que importava alimentos dos outros. Então, nós não precisávamos proteger a nossa agricultura. Protecionismo, hoje em dia, ele é basicamente quando tu sobretaxa, coloca impostos, taxas alfandegárias, taxas de importação sobre produtos importados. Isso aqui o Brasil tem muito em produto eletrônico. De modo até injusto, né? Porque às vezes tu não produz o equivalente nacional e sobretaxa o importado, só para o Estado arrecadar. A justificativa é para desenvolver a indústria nacional. Só que a indústria nacional não se desenvolvendo, serve só para o Estado arrecadar. Desenvolvimento acelerado dos 3 setores econômicos. Bom, uma vez que tu tem declínio do setor de serviços, tu não tem desenvolvimento dos 3 setores.
E mesmo no caso aqui da agricultura, o desenvolvimento foi lento. O desenvolvimento mais rápido foi só o da indústria. Então a letra D está errada, ficamos mesmo com a letra B. Tá? A número 7. Indicadores socioeconômicos. Assinale as proposições verdadeiras sobre os indicadores socioeconômicos do Brasil. Número 1. O nível de industrialização, assim como a pesquisa científica e a produção tecnológica, coloca o país no patamar dos mais evoluídos de jeito nenhum, né, pessoal? Nós temos alguns setores, principalmente máquinas e motores, que são bem desenvolvidos, setor siderúrgico, mas nós não temos um setor químico farmacêutico bem desenvolvido. E remédios são muito caros de importar. Produtos químicos, o Brasil paga um preço alto por importar produtos que não têm uma indústria desenvolvida no mercado nacional. Nós não temos uma indústria de hardware desenvolvida, nós temos que importar muitos componentes eletrônicos e montá-los aqui, eletroeletrônicos de modo geral. Então, a número 1 está descartada. A 2. A expectativa de vida dos brasileiros, apesar de ter aumentado nos últimos anos, sim, as mulheres estão vivendo mais de 80 anos, os homens quase 80, mas ainda é baixa em relação às nações mais avançadas, onde homens e mulheres superam a taxa dos 80 anos. 4. A renda nacional está mal distribuída, sim. Nós temos aí, dizem, 1% de alguns brasileiros que detêm quase 50% da renda nacional, e é fruto de uma concentração agravada nas últimas décadas. Correto. As taxas de mortalidade infantil caíram, mas ainda estão altas. O que quer dizer alto? Por exemplo, alto é mais de 60 mortes de crianças com menos de 5 anos em 1000. Tá? O Brasil tem aí cerca de 20, menos de 30, mas o que é uma taxa baixa é 6 por 1000, entendeu? São consequências da baixa renda familiar, aliadas à má alimentação, né, e precárias condições higiênico-sanitárias. Quando as pessoas moram em submoradias, sem tratamento de esgoto, com fossas a céu aberto, com água não tratada, as doenças infecto-contagiosas se desenvolvem e a mortalidade infantil é muito maior. Correto, número 8. Os dados referentes à escolarização deixam o Brasil atrás de muitos países subdesenvolvidos, como é o caso da Argentina, que apesar de ter uma crise econômica séria, Chile, Uruguai e Coreia do Sul nem se fala, né? A Coreia do Sul tem uma das melhores educações do mundo. O Brasil ainda tem uma taxa. O Brasil tem uma taxa de analfabetismo funcional, que é aquele pessoal que sabe ler e escrever pouco, mas não entende textos mais complexos, muito alta, entendeu? Entre jovens e adultos. Então, assim, a escolarização brasileira ainda é muito precária. Se tu falar em alfabetização pura e simples, o Brasil tem menos 5% de analfabetos. Tá, ok. Mas aí tu vai dar um texto para o cara ler. Não estou falando de texto de livro. Estou falando um texto de jornal. Uma coisa assim, que de repente tu entende algumas palavras, mas tu entende o contexto. Entendeu? Tu lê a matéria e entende o geral. Né? E quando eu falo de analfabetismo funcional, é o cara saber procurar um endereço num classificado de jornal. Parece uma coisa exagerada que eu estou falando, mas não, é verdade. Nós ainda temos um quadro de muitas pessoas nessa condição, né? Que termina mal e mal fundamental, séries iniciais e deu. Já desiste. Ok, quando a economia era mais primitiva, mas numa economia que se desenvolve e hoje em dia qualquer lugar exige que tu saiba operar um PC, um computadorzinho, entendeu? Operações básicas, matemáticas básicas. Como é que tu faz numa economia dessas para absorver essa mão de obra? Então aqui está somatório, né? Todos os itens corretos menos o número 1. Tá? Número 8. Ocorrem hoje mudanças na legislação e na distribuição setorial e espacial do trabalho. Qual das afirmativas é falsa com relação às tendências do mercado de trabalho no Brasil? Qual alternativa vocês colocariam como falsa? O que vocês acham aí, pessoal? Vamos ver. A redução dos ocupados, não. Tá.
É falso. Acredito que é a A, porque a gente vê, ainda mais no contexto da pandemia, que o mercado de trabalho informal tem cada dia mais aumentado. Os anos 80 foram conhecidos como uma década perdida para a América Latina, né? E vários empregos se perderam, vários empregos. As pessoas não podiam ficar sem comer, então elas foram revender produtos na rua. Alguns desses se tornaram verdadeiros lojistas, donos de várias bancas, tá? Mas acabaram ficando no mercado informal e ele só cresceu. Por quê? Porque daí tu cresce sem pagar imposto. E o cara que está sem trabalho não requer uma experiência prévia, né? E tem aquele que produz também. Então é um ciclo vicioso. Quanto mais aumenta o mercado informal, menos o Estado arrecada. Quanto menos ele arrecada, menos dinheiro ele tem para investir. Isso sem contar a corrupção, tá? Que eu nem estou entrando nessa parte política que pesa pra caramba. Eu estou falando como se funcionasse direitinho a parte política. Vamos supor, a parte econômica vai cada vez mais padecer, mais sofrer, porque com o crescimento do mercado informal, menos imposto se paga, menos o Estado, a municipalidade, o governo arrecada e menos dinheiro tem para aplicar no setor social. Isso se funcionasse direito sem corrupção. Agora, com corrupção é pior ainda, né? E claro, daí o cara que está trabalhando pensa, eu vou pagar imposto para quê? Para sustentar esses caras que estão fazendo isso? Então é um ciclo vicioso. E se a gente não reverter esse processo, o Brasil vai ter menos capacidade de ser governado, né? E independente do governo ser ruim, ser bom, ser médio, vai ser cada vez mais difícil. Falsa letra A, né? Houve um aumento do número de pessoas ocupadas no mercado informal. Então a letra A é a falsa que tem que ser marcada. Botei soma aqui, mas é resposta, tá? Ficou errado isso aqui, não tem soma, não. Número 9. É bem interessante isso, porque expressa bem o pensamento de quem está nessa vida. Nunca contribuí para a Previdência. Às vezes me sinto como se não fizesse parte do Brasil. É como se a gente vivesse em outro país. Acho que ninguém tem registro do que eu faço. Desisti de procurar emprego há anos, pois o mercado me excluiu. E não me sinto empregado. Se eu ficar doente uma hora para outra, não sei, diz ele, exibindo uma bandeirinha do país do qual se sente excluído. Isso aqui é o depoimento de uma pessoa, tá? Falando sobre o vínculo de trabalho dela. É uma pessoa que está no mercado informal, que não contribui, né? Ele não tem plano de saúde privado, como a maioria dos brasileiros usa o SUS, né? Então, considerando a coexistência entre setores formal, que é aquele que tem registro, carteira profissional, e o informal, a melhor caracterização do mercado de trabalho no Brasil está relacionada com vamos ver se eu consigo colocar todas as alternativas aqui. Ixi, o que eu fiz aqui? Vamos ver se dá aqui. Não está dando certo, peraí. Ficou péssimo, né? Deixa para lá. Ficou muito ruim. A separação entre o campo e a cidade, dominando o emprego informal no primeiro, no campo, e o formal na segunda. Não, nas cidades também domina o emprego informal. Também domina o emprego informal. Divisão social entre empregados e desempregados, evidenciando-se nos últimos a falta de experiência no mercado de trabalho. Não, a divisão social que está falando aqui. Fiz alguma besteira ali, eu apaguei o texto. A divisão social que está falando ali é entre trabalhadores formais e informais. Situação de exclusão da população das regiões mais ao norte, predominando os empregos do setor primário da economia. Não, está falando da situação geral dos trabalhadores no país inteiro, não é só na região norte ou nordeste. Letra D. Oscilação da população trabalhadora entre o emprego formal e o informal, marcando uma tendência ao crescimento da informalidade. Tá? É a letra D, que é o que está predominando hoje no país. Tá? Muito trabalhador trabalhando aí sem garantia nenhuma, mas é o que tem para fazer, é o que acaba se optando. Pessoal, vou dar um gás aqui só para terminar. A partir da década de 50, as políticas econômicas e territoriais
realizadas para reduzir as desigualdades regionais brasileiras fizeram parte do projeto de desenvolvimento industrial instrumentado, quer dizer, feito por grupos oligopolistas. Já vou explicar o que é. O processo que atendeu aos interesses daqueles grupos teve efeito relevante na vida econômica das regiões brasileiras, foi, tá? Já vou dar a resposta. A integração físico-territorial nos anos 70, resultante da ampliação dos sistemas de transportes e comunicações, porque abriu as fronteiras de recursos e diversificou os fluxos migratórios. O que está dizendo aqui é que esses grupos oligopolistas, já expliquei o que é, tá? Eles levaram ao desenvolvimento das estradas e da rede de transmissão de energia entre as regiões e que facilitou a migração, principalmente do Nordeste para o Sudeste. E do Sul para onde, pessoal? Para onde que foi mais sulista nos anos 70, vocês sabem? Para onde que os gaúchos, catarinenses, paranaenses mais migraram? Vocês têm ideia? Sudeste vieram os nordestinos, mas e a gauchada aí foi mais para onde? Vocês têm noção? Centro-Oeste e Norte. Tá? Várias regiões de povoamento no norte do Brasil, tem gaúcho lá em Roraima até. CTG até lá em Roraima, acredite, sabia? Grupos oligopolistas quer dizer o quê? Oligopólio é a dominação do mercado por poucos grupos, que é o que a gente vê no setor de telecomunicações, que é o que a gente vê no setor de cimento. Cimento é monopólio, né? É o grupo Votorantim deu. Então, são poucos que dominam o mercado. Isso é ruim para a economia porque torna os produtos caros, né? Porque daí os caras colocam o preço onde bem entendem. Tá? Então, esses setores foram os responsáveis pela integração regional. Claro, para dominar e expandir o mercado. Nada contra se houvesse maior concorrência com outros produtores. Né? O problema é que o Brasil é um país muito fechado à concorrência estrangeira. Imagine vocês tentar importar cimento. É bem difícil. Né? Os grupos que produzem cimento, o grupo que produz cimento no Brasil tem uma alta influência política. Telecomunicações, então, nem se fala, né? Então, letra A aqui, né? Pessoal, parar para interromper a gravação, tá? E fico aqui para quem quiser tirar alguma dúvida. E na próxima aula a gente já entra com indústria. Legal?